gente, então, este vídeo aqui vai ser do Santiago. Santiago. E esse aqui, espero que seja só o segundo vídeo com ele a usar máscara. Mas espera aí, Santiago. Então, ele vai ser ele a reagir a um vídeo que ele nunca reagiu e que eu já reagi várias vezes. Então, é isso. Tchau! Não me leve a mal, meus amigos, mas para uma história de analogia pegar o link aqui, ela tem que ser pesada e única. Para mim, o criador que vai escrever uma analogia precisa ter caneta e bolas para o trabalho. O Boiler One entende muito bem isso. Isso é pesado. Bolas? Sim, bolas. Espero que ninguém aqui tenha mente poluída. Então, de algo... Uma coisa, fala no microfone, não para a câmera. Espero que ninguém tenha mente poluída aqui, porque eu acabou de falar bolas. Observa que tudo isso começa com um vídeo disponibilizado pela Efrata. Efrata se trata de um distrito da Pensilvânia. Agora, o que isso tem a ver com a série, a gente já vai descobrir. O vídeo começa com um daqueles rolês padrões dos análogos de horror sobre segurança. Só que em vez de mandar trancar a casa e ter uma arma, ele nos manda ter tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e uma Bíblia cristã aberta nos Salmos 91:10. Ninguém mal. Ok, aí já sabemos que ele deve ser um capeta. Não vou falar um spoiler para ninguém se chatear comigo. Peraí. Não pausei o vídeo! Pelo que vem começar a emitir falas em uma linguagem que se entenda, apesar de não ser o teu idioma, coloca os teus tampões nos ouvidos e pega o teu lápis e a folha de papel. Na tua folha, tu precisa escrever a seguinte frase: eu posso ver esse papel, eu posso ver minha mão, eu não consigo ouvir o grito de milhares. Eu sou um ser humano em movimento e que respira no planeta Terra. É interessante notar que na hora que essa frase aparece, uma outra escrita em vermelho. Mas essas frases estranhas, eu pensar que são outra língua que eu não conheço na TV. Ou seja, mas olha para eu vou pensar que é uma pessoa de outra língua a falar na TV, sendo que são barulhos estranhos. Tipo, há línguas que eu não conheço. Então, se eu começar a ouvir barulhos estranhos na TV, tipo vozes, eu posso pensar que é de outra língua que eu não conheço. Então eu talvez morreria. Aparece por cima muito rápido. Abre aspas. Não consigo ver este papel. Não tenho mão. Posso ouvir as risadas dos milhares. Posso ouvir a festa. Não consigo me mover e nem quero. Por enquanto, isso ainda não faz muito sentido, mas vamos continuar. Após ter escrito essa frase no seu papel, você precisa falar o salmo 91:10 em voz alta. Mas se por um acaso coisas impuras e profanas continuarem na sua cabeça, começa a rezar. É tudo que pode fazer. Depois que tudo isso passar, você precisa tirar os tampões dos ouvidos e ligar para as autoridades para contar tudo isso que aconteceu. Com isso, as autoridades vão te dar uma amnésica, que é basicamente um remédio feito para te dar uma amnésia controlada. Eles vão te fazer esquecer tudo o que aconteceu. Mas afinal, o que aconteceu? O que aconteceu foi com as minhas habilidades de inglês, o que eu consigo ler aí é árvore de paraíso. No fim dos anos 80, um programa de TV iria estrear na rede de TV local da Pensilvânia. Esse programa seria direcionado a falar sobre plantas e natureza, sobre a vegetação em geral. Pelo que eu entendi, esse programa iria convidar em todo o episódio um famoso para participar. E essa estrela e o narrador do programa iriam conversar sobre a beleza da natureza e seus perigos, principalmente como se proteger deles. Esse programa era direcionado ao público infantil e, bom, em 2001 o programa teve que ser cancelado e tirado do ar. Isso porque o narrador anfitrião do programa faleceu, e a partir da sua morte algo muito estranho aconteceu. Em 13 de setembro de 2003, o 13º episódio da série começou a ser transmitido misteriosamente. Ninguém do canal local entendia o porquê tudo estava sendo transmitido, afinal o programa tinha sido cancelado. De início, todo mundo achou que aquilo lá era um ataque hacker, até porque esse tipo de coisa já aconteceu nos Estados Unidos. Porém, esse caso era diferente. Durante essa retransmissão misteriosa, uma outra coisa invadiu o programa. Uma estranha face vermelha e
falando um idioma irreconhecível, entrou ao vivo no programa. Estranhamente, aquela criatura não falava inglês, mas todo mundo que assistiu aquela transmissão na época afirma ter entendido cada palavra dita por ele. Antes de nos mostrar a gravação, o vídeo nos conta que a gravação foi encurtada e que é recomendado assistir esse vídeo com óculos de luz azul e com seus tampões nos ouvidos. Talvez a imagem que tu vai ver e que tu vai ouvir nunca mais saia da tua cabeça. Da Pensilvânia. E bom, as pessoas que... E eu sei que alguns de vocês que estão vendo o vídeo podem ter ficado com medo também. Além de ficarem paranoicas com a imagem que invadiu as suas televisões, algumas tiveram alguns efeitos colaterais totalmente realistas. Uma pessoa que não quis se identificar diz ter ficado com a imagem daquela criatura na sua cabeça de forma involuntária, e nas próprias palavras dela, eu sinto aquela criatura se alimentando da minha coluna. Uma outra pessoa diz ouvir trombetas nos seus ouvidos toda vez que ela vai dormir. Isso é muito suspeito. Quando a gente escuta esse áudio, fica bem claro que a criatura está falando ao contrário. O áudio dela está invertido. E a gente já fala sobre a tradução desse áudio. Mas antes da gente bater o martelo, vamos continuar com a história principal. 14 de agosto de 2003. O grande apagão do Nordeste. Não, eu não estou falando do que aconteceu no Brasil. Esse apagão realmente aconteceu em 2003, mais especificamente na região nordeste dos Estados Unidos. E os motivos variam, desde erros humanos ao próprio clima. O ponto é, isso realmente aconteceu, mas a gente não tem um motivo exato do porquê aconteceu até hoje. Mas The Boy do One está aqui justamente para explicar o porquê isso aconteceu. Esse apagão que afetou milhares de locais, franquias, trabalhos e até mesmo vidas foi premeditado. Por quem? O governo dos Estados Unidos. Depois que a primeira transmissão dessa criatura aconteceu, os estragos se refletiram na sociedade. As pessoas ficaram doentes, não iam trabalhar, e algumas até tiraram depois de verem a imagem. Meu Deus! Com isso, as redes televisivas dos Estados Unidos começaram a ficar espiadas para caso isso viesse a acontecer de novo. O plano deles era identificar que isso ia acontecer e cortar o canal do ar antes que a transmissão começasse. Em um belo dia, os operadores de sinal de TV notaram uma anomalia na frequência. Com isso, eles tentaram derrubar os canais, já prevendo que seria essa coisa de novo. Só que o canal não saía do ar por motivo nenhum. Para controlar essa situação e ninguém acabar vendo essa criatura de novo, eles resolveram cortar a energia do Nordeste dos Estados Unidos inteiro. Essa era a única chance de parar aquela anomalia de entrar ao vivo de novo. O prédio da emissora tinha geradores, com isso eles conseguiram ver e gravar a transmissão. Como é de se esperar, prédios corporativos e empresas possuíam geradores e outros meios de energia. O governo dos Estados Unidos foi de local em local por todo o Nordeste dos Estados Unidos, coletando as TVs, disquetes e qualquer coisa que possa ter gravado a aparição da criatura. Tudo para poder destruir todos os vestígios que essa coisa um dia existiu. Isso é uma coisa interessante de se citar. Para os cidadãos americanos, essa criatura nunca existiu. Quem porventura se lembra dela, trata isso meio que como uma lenda urbana, bem parecido com o Goku e o 11 de setembro aqui no Brasil. As pessoas não se lembram de terem visto essa criatura, porque sempre que tu vê ela, o governo te instruía a ligar para ele. E a partir dessa ligação, então, o governo quer que ninguém saiba dessa criatura. Mas o próprio governo sabe dessa criatura. E o governo também tem um tutorial para se vender dessa criatura, que eles dizem não existir. Ou seja, é como se estivessem a falar: os aliens não existem. Mas é assim que se defende, tá? Mas eles nunca existiram, tá? Mas é assim que se defende. É tipo lobisomem. Um dos meus monstros favoritos. Vendas. eles fazem uma amnésia controlada para fazer com que tu esqueça da transição. As pessoas nos Estados Unidos não sabem dessa coisa e o governo não vai medir esforços para que tudo continue assim. Sobre o apagão, o governo fez. Mas pelos vistos o governo é o único que não é afetado pela criatura. Como será? Toda a energia. Será que eles têm alguma amizade com a criatura? Ou algo a envolver? Teorias. Algum contrato com demônio? Olha, no exato momento que nós pausamos, aqui tá tipo invertido, tipo 8 e 17 e do outro lado é 17 e 8. Meu Deus! Cara, vamos continuar. Os meios de comunicação, incluindo as redes telefônicas, ficaram fora do ar por dias. Como explicação, a imprensa dos Estados Unidos noticiou que a falta de energia foi erros humanos e a queda de algumas árvores e redes elétricas. Só que de nada adiantou essa desculpa.
12 dias depois que essa transmissão foi bloqueada, o maior número de casos de pseudocoma dos Estados Unidos aconteceu. Pseudocoma, ou então síndrome do encerramento, não é nada mais do que uma lesão gravíssima no cérebro. Nessa condição, a pessoa afetada não consegue mover nenhum dos seus membros e nem falar. A pessoa consegue no máximo piscar e mover os olhos verticalmente. Mas mesmo estando dessa forma, a pessoa continua consciente ali dentro. E sim, essa condição é real e um tanto quanto rara. Mesmo com o governo cortando a energia do Estado para evitar a transmissão, pelo menos o comecinho dela foi transmitido. E isso foi o suficiente para colocar 509 pessoas nessa condição de pseudocoma. E quem não entrou em pseudocoma está em choque com o que viu. Com isso, a equipe médica e investigadora dos Estados Unidos se dividiu. Uma parte foi cuidar das pessoas que estão em pseudocoma e a outra foi cuidar e aplicar a amnésia nos que se lembram do que viram. Quase todas as pessoas que entraram em pseudocoma foram entrevistadas, mas como que se entrevista alguém que não fala nem se mexe? Pois então, lembra que as pessoas conseguem mexer os olhos verticalmente? A equipe de investigação precisou ensinar código Morse para essas pessoas. Dessa forma, as pessoas iriam conseguir se comunicar através do movimento ocular. Muitas dessas entrevistas não levaram a equipe de investigação para lugar nenhum. Isso porque os pacientes sequer conseguiam explicar o que eles viram. Mas outras entrevistas foram tão reveladoras que precisaram ser arquivadas. E nem a gente vai ter acesso a elas. Porém, quase no fim das investigações, a Vai falar algo? Então fala logo! tanto quanto a parte de Não quero falar agora, não quero senhor chamado falar. Jorge Zamperini, pois já adiando que esse é um nome falso, eu não queria que o nome real fosse divulgado, esse senhor era um veterano de guerra e sabia muito bem código Morse. E o fato de ele saber muito bem código Morse foi um ponto muito otimista para essa investigação. Imagina tu aí que aprender código Morse às pressas e precisar falar através do movimento dos seus olhos. É uma tarefa bastante difícil. A dificuldade de entender as vítimas dificultou muito a investigação, mas esse senhor aqui, ele pode ser a chave desse mistério. O que aconteceu foi que depois que ele ficou em pseudocoma, a sua família foi visitar ele. Aquela típica reunião de família. No caso, a reunião de família foi feita para prestar solidariedade a um ente querido que estava extremamente debilitado. Jorge Zamperini era esse ente querido. Nessa ocasião, o neto desse senhor tirou algumas fotos da família reunida. E bom, criança com câmera tira foto de tudo. E uma das fotos que esse menino tirou era da sua casinha de brinquedo na rua. Essa era a foto. Se por um acaso você está se perguntando por que ele está ali, é simples. É só a gente voltar na primeira transmissão dele. A gente pega o áudio e aplica um reverso nele. Ouçam com atenção esse áudio. Então vou tentar puxar aqui. Não, uma coisa mais importante. Já entendi. Zamperini disse que havia algo profano a respeito da sua casa. Essa coisa falava com ele de alguma forma, mas ela falou para ele que se ele descrevesse o que ela dizia para qualquer pessoa, essa coisa machucaria ele e os outros à sua volta. A entrevista de Zamperini. Durante a entrevista, o investigador Gomes vai perguntar para ele se algo mudou desde que ele ficou naquela condição. O Zamperini vai dizer que em todo canto ele vê um rosto vermelho desfigurado. O Gomes pergunta se ele já havia visto aquele rosto em algum outro lugar antes da sua vida. O Zamperini diz que nunca viu antes daquela transmissão. O Zamperini também cita que, junto daquele rosto, ele também começou a ouvir alguma espécie de trombeta toda vez que ele vai dormir à noite. Ele cita que aquela criatura está perto deles. O rosto está ali com eles. O rosto está na janela. Escute com atenção. Não, quando Você consegue ouvir? Mano, Você irá ouvir a risada do Vários enquanto Olha. fizer esta trilha. eu estou a tentar não ver, para não ver e tu ainda falas em voz alta. Você, você irá ouvir as trompetas tocando o seu som, o seu alegre som. O sangue forte da vida irá cair sobre nós. Ficaremos juntos. Ficaremos cara a cara. Juntos, unidos pela mais pura conexão. Fique calmo.